E quando a gente olha, por exemplo, para uma outra vertical, que é de elevadores, a gente trocou aquele papelzinho que vinha colado ali em alguns prédios, eu sei que ainda tem, mas nos prédios mais modernos já tem as nossas telas e o síndico vai lá e passa os recados ali diretamente para o público. Então, esse serviço no final que a mídia gera para esse consumidor, no final ele dá de volta para a gente a atenção e às vezes o município, a iniciativa privada, nos dá esse direito de poder explorar isso de forma publicitária. E essa conexão ela é muito genuína, então por isso que ela funciona muito bem, por isso que as pessoas olham. Então quando você vai no aeroporto, por exemplo, Congonhas, e você precisa olhar ali o horário do seu voo, você vai estar do lado de uma tela da Eletromídia que vai estar passando uma publicidade. Então a gente acredita muito nesse casamento de que o serviço gera valor para a população e consequentemente gera a atenção que a gente precisa para as nossas marcas que estão apostando ali dentro da nossa mídia. Oi, eu sou o Daniel e esse é o Marketing Measurement Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte de mensuração, mídia e inteligência artificial aplicados ao marketing. Hoje eu falei com o Heitor Estrela. Ele é o diretor de produto e growth lá da Eletromídia, uma das maiores empresas de mídia exterior ou out of home do Brasil. É um dos caras que mais sabe desvendar esse mundo de dados para o OH, que é um mundo tão interessante. Antes da Eletromídia, ele era empreendedor, ele era dono da empresa No Alvo, que foi comprada pela Eletromídia, era uma grande empresa de dados para o setor de OH. A conversa ficou interessantíssima para quem quer entender como mensurar o OH e como essa mídia está evoluindo com a tecnologia e se tornando mais mensurável e mais tática nos nossos planos. Aproveita! Heitor, super obrigado por ter vindo falar com a gente. Cara, para mim é muito interessante, eu vejo você como uma das vozes aqui no mercado brasileiro de dados em OH, que é uma disciplina bem específica, né? Então, para mim é um super prazer estar falando com você hoje, ter essa oportunidade de trazer também a sua visão. Bom, sempre que eu gosto de falar de mensuração de algum veículo, para mim é muito importante a gente entender antes o que a gente está mensurando, né? Porque aí que a gente vai começar a pensar nos dados. Pensando nessa questão, eu queria pensar, como você entende que o OH funciona? Então, a gente faz a mídia, como que ele funciona tanto do ponto de vista do cliente, enquanto estratégia, que papel ele exerce, e também talvez na cabeça do consumidor, como que isso está gerando um impacto e que tipo de impacto isso está gerando? Tá bom, excelente pergunta. Acho que, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É muito bom ver o Out of Home tendo aí os seus primeiros passos aqui no mundo de mensuração, né? Tendo essas conversas mostram o quanto que esse meio evoluiu rápido e está se tornando, acho que, muito relevante na estratégia de muitos clientes que têm apostado em fazer mídia Out of Home. O que eu costumo falar para as marcas que estão pensando em fazer, ou até olhando muito para as que já fazem a mídia Out of Home muito bem, a gente aqui no final é um meio de awareness, né? A gente está diferente de quando você olha para uma ótica, para quem já vem mais digital, que é um one-to-one, que você faz uma entrega ali segmentada para uma pessoa que você tem um perfil, assim como você olha para um meio como a televisão, o Out of Home tem características mais similares a uma TV, que é um meio de massa. Então a gente busca ali, obviamente, entregar uma campanha para um target, mas você vai impactar pessoas que não necessariamente são aquele target, né? Então aquela busca por uma afinidade maior, mas sabendo que sempre vai ter uma dispersão, que é uma característica e dependendo, obviamente, do qual o objetivo da campanha, isso pode ser uma ferramenta até positiva, né? Mas isso vai depender da campanha. A gente brinca que OH é a mídia das outras mídias também. Então a gente vê muito a televisão, o digital, os players ali, se você olhar os principais segmentos que investem hoje, tem uma grande presença de players que são mídia, no final que vendem mídia do outro lado. Então até a gente vê, aqui no caso da Eletromídia, no ano passado a gente teve a entrada da Globo como uma das acionistas, um investimento aí de 27% mais ou menos do nosso capital, hoje da Globo, que já era uma cliente muito forte da Eletromídia e que ainda deu um passo ainda maior aí para esse rumo ali da mídia out of home. E o que a gente indica é mídia de awareness ali, mas no final das contas a gente sabe que isso vai reverberar em outros lugares também, né? A gente nunca se posiciona como uma mídia de performance. Você vai fazer ali a campanha, a pessoa vai escanear um QR Code e já vai sair comprando sua marca loucamente, que é o que muita gente acaba, às vezes, de uma forma errada, esperando, mas muitas vezes como que a gente leva essa conversa
para dentro de um outro canal, onde ela vai continuar o storytelling, né? Realmente a visão do omnichannel. E essa capacidade de gerar conversa, de gerar busca, de gerar awareness nas redes sociais, eu acho que é um poder muito forte que a mídia out of home tem ali a entregar. E do outro lado, quando eu penso no público que está do outro lado das telas, hoje a gente se posiciona muito como um meio que gera um valor para essa população. Eu vou trazer alguns exemplos aqui no caso. A gente tem um projeto chamado Abrigo Amigo, né? A gente tem aqui em São Paulo alguns abrigos de ônibus que a gente colocou uma câmera, a gente tem uma central onde a pessoa ali, a gente iniciou isso pensando muito na segurança da mulher, mas acabou se expandindo basicamente, como até eu mesmo falei aqui de target. Esse projeto é um exemplo de que acabou impactando até outros targets que a gente não esperava, que é você aciona esse botão depois das 8 da noite e você fala com uma pessoa do outro lado, com uma câmera de segurança falando com você. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente gera um valor muito claro para a população em troca da exploração de publicidade. Esse é o cerne todo da mídia out of home. E quando a gente olha, por exemplo, para uma outra vertical que é de elevadores, a gente trocou aquele papelzinho que vinha colado ali em alguns prédios, eu sei que ainda tem, mas nos prédios mais modernos já tem as nossas telas e o síndico vai lá e passa os recados ali diretamente para o público. Então, esse serviço no final que a mídia gera para esse consumidor, no final ele dá de volta para a gente a atenção e às vezes o município, a iniciativa privada, nos dá esse direito de poder explorar isso de forma publicitária. E essa conexão ela é muito genuína, então por isso que ela funciona muito bem, por isso que as pessoas olham. Então quando você vai no aeroporto, por exemplo, Congonhas, e você precisa olhar ali o horário do seu voo, você vai estar do lado de uma tela da Eletromídia que vai estar passando uma publicidade. Então a gente acredita muito nesse casamento de que o serviço gera valor para a população e consequentemente gera a atenção que a gente precisa para as nossas marcas que estão apostando ali dentro da nossa mídia. É um pouco da nossa teoria aqui com Out of Home. Bem legal. Cara, super interessante. Acho que você já traz aqui algumas dimensões do que a gente quer falar. Para mim, o OH, num momento de tanta sobrecarga digital, assim, ele tem a vantagem dele estar muito relacionado à vida fora do lar, Sim. né? E misturado. E, consequentemente, conseguir falar com quase todo mundo. Basta você sair de casa. Quando você fala que não é uma mídia de performance, né? Uma mídia de awareness, cara, hoje, e as mídias estão fazendo mídia no OH, não é à toa. Porque é uma das poucos lugares com qual você consegue chegar em quem você não chega. Eu vejo com todos os anunciantes, putz, ó, no digital, onde eu sou muito segmentado, eu já esgotei. Agora eu preciso chegar em gente que não me conhece, né? Uhum. E é para awareness, mas a gente sabe que tem alguns papers que mostram o que mais gera resultado de venda é lembrança de marca no fim do dia. É o cara ir pro ponto de venda, ele vai ver qual a marca que ele lembra e reconhece, e aí ele toma a decisão de comprar. Então, acho que é super interessante ver vocês da Eletromídia trazendo isso. Mas aí a gente vai para o próximo passo, né? Pô, entendemos que é uma mídia para awareness, entendemos que ela funciona nessa relação quase de troca com o consumidor. O que é mensuração? Né? Como que a gente mede se isso está cumprindo os objetivos? E até antes, né? Como que eu tomo uma decisão de fazer a melhor estratégia de OH? Legal. Acho que vamos começar pela primeira parte, que é o que todo mundo acaba me perguntando, antes da campanha, né? Como que eu decido aonde eu tenho que anunciar? Como eu monto a minha estratégia, né? Antes até mesmo de chegar na mensuração, o Hora Fome ele tinha, até muito tempo, uma dificuldade de entregar métricas para que esse mercado conseguisse planejar, né? O que a gente trabalhava basicamente, o mídia lá de trás, ele planejava baseado um pouco do que ele tinha de conhecimento da cidade. A gente que mora aqui em São Paulo, a gente sabe que tem a Avenida Paulista, Faria Lima, 23 de maio, a gente tem uma direção. Mas como eu sei que tem gente ouvindo aí de todo o Brasil, quando entra para outras cidades, a gente já não vai saber tão bem, né? E aí já vai entrar num lado palpite, do achismo, eu tenho que colocar aqui, ali. E aí quando você coloca uma camada de target, aí que a coisa complica ainda mais. A gente sabe onde são as avenidas mais movimentadas, mas a gente não sabe qual que é a mais movimentada com um determinado perfil. Isso complica bastante. Mas tem muitas tecnologias que entraram ali na mídia out of home, principalmente o que eu acho que foi o turning point hoje para a mídia out of home é o mobile, né? O mobile ele permite a gente coletar informações das pessoas que até antes não eram possíveis, e hoje a gente tem ali desde
fontes como grandes redes ali das telcos, que tem informações ali das pessoas, desses deslocamentos que a gente faz nas cidades. Tudo isso, acho que vale ressaltar, anonimizado, agregado, até porque, como eu falei ali no começo, a Out of Home é um meio one-to-many. Não me interessa hoje saber exatamente o indivíduo A que está passando Uhum. naquele ponto. Eu quero saber, num contexto ali maior, quantas pessoas, quantos homens passam naquele abrigo de ônibus, quantas mulheres passam ali. Esse tipo de informação que a gente trabalha. É Então, quase demográfico é um ali. demográfico, Uhum. exatamente. Então, assim, tem até outras camadas, a gente vai, acho que, falar disso mais à frente, mas a gente consegue já, com esses dados de telefonia, ter uma direção ali de como que é a mobilidade das pessoas dentro da cidade. Também tem outras tecnologias, né? O outro lado existem SDKs de mobile, né? Que coletam também outras informações e até a gente consegue passar essa barreira do demográfico e entrar até em comportamentos que essas pessoas têm no celular, no social, e consegue trazer isso para dentro de uma dinâmica do Out of Home. Então, quais são os lugares das pessoas que pediram ali aplicativo de entrega de comida recentemente? Isso é uma informação que já é possível de você se explorar dentro Uhum. da mídia Out of Home. Então, ser cada vez mais assertivo na segmentação, buscando essa maior afinidade. E até mesmo outras tecnologias como hardware. A gente comprou uma empresa esse ano chamada For You See, que ela é a principal empresa de ferramentas aí de tecnologia de analytics e digital signage para a mídia Out of Home. E eles têm ali uma tecnologia de câmeras e sensores que eles não fazem reconhecimento ali facial, é basicamente uma contagem de pessoas Uhum. que estão ali na frente daquele ponto. Então permite a gente chegar num nível de informação muito melhor, que sai até às vezes do campo de estatística e entra já para um campo até mais determinístico, porque a gente conta literalmente quem são as pessoas que estão passando numa tela dentro do aeroporto, por exemplo. Então, essa tecnologia de câmeras e sensores tem evoluído bastante para fazer essa primeira camada que a gente E está nela. posso tirar uma dúvida Claro, por dessa? favor. Esse sistema já consegue evoluir, ou talvez vá conseguir evoluir para quantos prestaram atenção, ou por enquanto é só o volume de fluxo? Boa pergunta. Hoje a gente tem já um tempo que você está olhando para a tela, né, que você está exposto, Uhum. né? O Legal. eyeball, né, ali para você realmente ver o eyeball, hoje a gente não aplica, Uhum. mas obviamente eu acho que tem muito mais uma questão hoje no mercado, você deve imaginar, e os ouvintes também, menos sobre tecnologia e mais sobre privacidade. Uhum. Eu acho que hoje a gente já tem um ferramental que dá para a gente chegar em níveis absurdos de mensuração. Mas será que isso é fair com o público que está buscando uma privacidade? E vou te dizer mais, assim, eu vou além. Além do elemento ético de privacidade, qual que é o retorno dessa informação adicional, assim, para Uhum. tomada de decisão, né? Como que eu saber quem é a pessoa que me olhou ou não? Tipo assim, claro que na teoria, não, você vai saber quem olhou, aí você É o vai. sonho de consumo, né? É o sonho de consumo, aí eu vou fazer o retargeting para essa pessoa, exatamente com o que ela quer. Mas a gente sabe que a prática disso é bem mais difícil. Eu Com vejo certeza. muitas vezes a gente evoluindo em saber mais individualmente e essa informação alimentando decisões que nem precisavam dessa informação Exatamente. tão tática, É a né? busca de um dado que não vai gerar nenhum resultado, nenhuma decisão. Eu acho que é a Exatamente. pior coisa. Acho que é melhor ter algumas informações que são úteis ali, talvez não no micro detalhe ali do eye da pessoa, mas acho que é muito mais entender, putz, olhando para aquilo mexeu nas minhas vendas, acho que é um Uhum. pouco do trabalho que vocês fazem, aquilo tá gerando resultado. Às vezes, no final, o que importa muitas vezes é muito mais o resultado do que ali, enfim. E essa atenção é um proxy, né? Acho que o resultado muitas vezes acaba sendo um proxy da lembrança, da Perfeito. disponibilidade da lembrança daquela marca na cabeça do consumidor. Total. Pra gente que mede, usa modelo econométrico, marketing mix model, nem me importa tanto quantas pessoas de Uhum. fato olharam. O que importa pra gente é ter um proxy Exato. de variação, né? Se essa campanha muita gente olhou ou pouca. Eu não preciso saber se é 1 milhão ou 100 mil. Mas se subiu de 500 mil para 2 milhões, eu preciso saber porque isso talvez responda na venda. Mas bom, começamos aqui a história de mensuração de uma primeira caixinha, que é como eu decido onde eu vou colocar.
Você já avançou também para uma estimativa de audiência, né? Queria que você abrisse um pouco essa discussão, que é uma discussão grande, né? TV, por exemplo, a gente tem ali o Kantar Monitor, também mede OH, Uhum. mas eu sinto que os dados de TV são um pouco... existe um padrão, né? Quando a gente fala de audiência de OH, existe uma discussão maior. Como que é essa discussão hoje no mercado? Tá. Hoje o mercado de mídia out of home ele não tem uma metodologia de métricas única. Uhum, Então, acho que esse é um dos desafios que a indústria vai passar. A gente olha que para mercados mais maduros, principalmente Europa, Ásia, Estados Unidos, eles já construíram ali uma currency ali para media out of home, uma métrica ali básica que o uhum, mercado anunciante utiliza para essa tomada de decisão. Eu acho que é questão de tempo para o nosso mercado evoluir para isso, tá? uhum. A gente tem aqui um mercado cada vez mais consolidado, com players internacionais e profissionais, e não é à toa que a gente tem visto esse grande momento de crescimento para todo o mercado de media out of home aqui no Brasil. Então, acho que é um passo para a gente chegar lá, e as tecnologias também já estão disponíveis, elas estão ficando mais baratas com o tempo, e isso vai dar muito mais acesso para que o mercado como um todo consiga se adequar e entregar uma métrica dentro da mesma base, Uhum. né? E acho que esse é o principal desafio para quem vai fazer a mídia out of home. E quando você olha ali já para a caixa de ferramentas que você falou ali de mensuração do nosso negócio, aí já também tem outras camadas ali que a gente costuma entregar. Então, eu brinco lá na Eletromídia que a gente tem um frame mental quando você pensa de mensuração, que vai desde do básico, que é o que a gente consegue entregar como veículo, que é, putz, a audiência. De fato, no momento que rodou a campanha, qual foi o resultado comparando com as métricas que estavam planejadas? Porque você está comprando normalmente um espaço de tempo ali dentro da nossa tela, né? O Out of Home você vai rotacionar inclusive com outros anunciantes, né? Quando você está comprando uma tela, por exemplo, digital. E esse espaço de tempo, será que o alcance, a frequência, os impactos foram o que eu estava planejando? Essa é uma primeira resposta. Assim como a TV, você vai comprar um comercial, você vai usar o GRP ali, o alcance daquela média que aquele comercial tem, mas no momento que você está tocando, pode ser que seja um outro número, basicamente. Então tem esse primeiro nível, que é a entrega de audiência. Depois, a gente vai adentrando para outros caminhos ali que são os básicos, né? A gente entrega desde pesquisas de brand lift e ad recall para os nossos anunciantes, Ah, legal. quando isso faz sentido, né? Para media out of home, acho que esse é o nível 1 Uhum. de mensuração. Até a gente vai avançando para correlação com outros canais, né? Porque muitas vezes a gente acaba levando ali apenas o resultado do ad recall, mas o efeito que o out of home gera nos outros canais, ele não é atribuído A hora of home. a Out of Home. Então, a gente tem cases onde clientes tiveram um aumento no CTR das campanhas digitais, a Uhum. always on que eles estavam rodando, e aquilo não viria se a gente não estivesse observando. Então, essa informação ela depende muito mais do cliente, porque ele tem o leque das ferramentas digitais. Tem clientes hoje que já fazem também extensão mobile, isso é uma Uhum. possibilidade também, até para fazer experimentos de mensuração. Então hoje você pode rodar uma campanha de Media Out of Home e reimpactar aquelas pessoas que passaram geofencing na região dentro do celular. E Uhum. você consegue também fazer um grupo controle não exposto e Que legal. comparar os KPIs. Então, putz, o quanto que de CTR é o grupo que não foi exposto ao out of home, né? É um pouco de correlação para a história, ainda não é o nível perfeito ali para a gente, mas já começa a tirar um pouco das dúvidas, né? Mas Uhum. a gente precisa de um passo inicial. Tem muita gente que está na estaca zero da mensuração, que está 100% no feeling e que precisa de alguma informação para dentro, e essas correlações com outros canais têm ajudado até o último nível que a gente chama ali dos modelos econométricos, Market Mix Modeling, que é onde a gente consegue contribuir, pelo menos entregando os dados e informações na granularidade que se precisa, acho que na velocidade e ali na taxonomia correta, porque eu acho que essa é uma dor de quem está rodando hoje. Acho que Com a certeza. maioria dos ouvintes deve já ter tido alguma experiência de levantar as informações e diferente de um digital, que você vai ali e consegue extrair as informações numa API, a Hora Fome é um monte de
APIs Uhum. e um monte de Excels que você vai ter que levantar informações com os veículos que você comprou. Isso gera uma dificuldade de botar um modelo desse que para nós, hoje, é o que a gente mais acredita que para dar valor ao que a gente gera de resultado dentro das campanhas. Total. E eu acho que, até te compartilhando alguns resultados aqui, a gente já trabalhou no Out of Home, a gente trabalha em quase todos os Marketing Mix Models, mas a gente também trabalha em experimentos, GeoLift, Uhum. e de interação de mídia. E aí acabar o efeito, é isso, até quando você fala que é uma mídia de awareness, com certeza de awareness, porque ela é pouquíssimo segmentada, ela não fala com target. Mas a gente vê que mídia de awareness gera um impacto de resultado Uhum. muito grande, que às vezes ali numa atribuição de clique, outro está capturando, só que quem gerou essa assistência foi o OH, né? Então a gente faz muito experimento de pegar praças teste, pegar praças controle, aí o anunciante direciona a OH só para as praças teste e haver um lift de venda cabal que acontece, né? Então, ou de venda ou de interação, de melhoria de CTR nas praças. Enfim, acho que é isso. O modelo econométrico ele permite a gente chegar e ver que o awareness gera venda no Com fim do dia, certeza. né? E eu acho que contribuindo aí nos estudos de GeoLift, eu acho que o Orofome tem essa característica da geolocalização que ajuda muito a fazer construção de testes. Perfeito. Então, a gente tem cases ali com a Ipera, por exemplo, de Doril, fez uma campanha com a gente em Campinas, então eles não rodaram mais nada lá, rodaram só Out of Home, de uma forma ali, seguindo boas práticas, tanto na parte do criativo, que é mega importante, no tempo que eles ficaram com a campanha também no ar, os ativos, a gente fez um tubo de ensaio junto com a equipe deles, para ter um aumento ali de 10% de receita ali naquele mês, comparado com o mês anterior, e fora os resultados ali de lift, que foi de 30% para uma marca que já é consolidada. Cara, olha isso, assim, eu falo porque é isso, a gente roda Marketing Mix Model, modelo econométrico, cara, mas isso aqui é para awareness. Eu falo, Uhum. gente, 10% de aumento de venda ligado ao OH, pode até ter outros efeitos Sim, no longo prazo também, mas esse efeito não é desprezível. com certeza. É um efeito concreto que dá para ver. E concordo plenamente com você. Uma das delícias para mim do OH também é quão suscetível à experimentação ele é. É justamente pela natureza O nosso geolocalizada. cookie é a geolocalização, né? Enquanto o digital Exatamente. tem o cookie, a gente tem ali o endereço Uhum, físico, a gente consegue dominar um bairro muito bem, a gente consegue perfeito. dominar uma cidade muito bem. A gente tem até, puxando aqui um pouco de cases interessantes, anunciantes que a gente tem telas nos edifícios residenciais, né? Uhum. Isso permite que a gente consiga, em muitos segmentos, tem que entregar, seja, por exemplo, entrega de comida. A gente teve um case com uma rede de pizzaria que a gente conseguiu mensurar ali, torre por torre, onde a gente está rodando a campanha, qual foi o aumento de vendas. Uhum. Inclusive pilotar ali quase como uma performance, né? Por exemplo, aquele sabor, tá Isso, vendendo ou não tá? para mim, esse é o estado da arte, de você Uhum. começar a experimentar não só fiz, não fiz, mas fiz o criativo A, fiz o criativo B, e como que diferentes. Aí fica realmente muito performático. E acho que pegando o link desse tema, a gente hoje em dia vê cada vez mais, às vezes, o OH sendo tratado como programática, sendo comprado como programática, fala assim, digital out of home. Queria que você trouxesse um pouco a sua visão dessa transição do OH, que no passado era outdoor, Uhum. que você prendia, para uma mídia que pode talvez ser comprada e até veiculada eventualmente de forma digital. Show. Acho que um dos adventos, a digitalização mudou o panorama e que foi o que permitiu a Out of Home a entrar ali dentro do ecossistema programática. Então, quando a gente olha, inclusive aqui para o Brasil, 70% da receita já é digital, né, dentro do Uhum. Out of Home. A gente tem 30% ali da receita que é estática. Ah, o estático não tem o seu papel? Não, ele tem o seu papel, né? Acho que existem marcas, a gente estava até conversando, a Apple, por exemplo, hoje ela investe apenas em mídia estática. Ela tem as crenças dela sobre como a marca dela tem que ser aplicada, ali o brand book e o guidebook que eles têm de media out of home, como eles fazem globalmente. Então, ele tem o seu papel, inclusive para fazer adesivações, a gente tem um formato na Eletromídia que a gente adesiva um trem. Cara, Uhum. é um dos piores para se mensurar,
porque é muito difícil E você... tá. Porque tem movimento e inconstante, mas é um dos formatos que gera um maior resultado para os clientes e um que Cara, best-seller disparado. assim, eu gosto muito de cinema. E o H é uma Uhum. mídia. Pô, assim, vou ser bem sincero, eu vejo às vezes um ônibus ou um trem todo envelopado. É uma coisa que você não consegue não prestar atenção, assim, de Exato. um filme que você quer ver e realmente tem uma mudança na sua cognição, assim, né? Não, é muito forte. Então, assim, esses formatos, eles são mais difíceis de se mensurar, mas também geram um resultado gigantesco. A digitalização é um dos fatores que fez isso evoluir, então saindo um pouco. O estático, sim, ele tem o seu papel Uhum, e a gente acredita muito nele. E quando a gente olha para a digitalização, exemplo, hoje, quando a gente comprou a empresa de abrigos de ônibus aqui em São Paulo, 3 anos atrás, tinham 180 telas digitais, abrigos aqui com telas digitais. A gente vai terminar o ano com 1.000. uhum. Então, pra você entender a escala que em 3 anos evoluiu de instalação de telas digitais, é algo que a gente tem ali próximo de 50 mil telas digitais hoje, só na eletromídia. Quando você pensa no mercado como um todo, é um número muito maior do que isso, e isso já tinha ali conectividade com internet, e possibilita também para esses clientes da programática explorar, olhando para uma ótica até de criativo, algo muito mais dinâmico. Então, Uhum. hoje você pode programar um criativo para tocar um McDonald's de manhã, vendendo um Mac Café, à tarde, ali no almoço, já levar o lanche, e à noite levar outro lanche ali na tela do elevador. Isso permite as marcas terem criativos mais inteligentes. DCO também é uma possibilidade hoje que a programática traz para esses anunciantes, que é trabalhar com essas variáveis, né? A gente tem desde as batches ali que utilizam para mostrar os odds das campanhas em tempo Uhum. real, ali Só placar. para audiência, o que que é DCO? Dynamic Content Optimization. Uhum, Então, hoje você pode trabalhar com informações ali que em tempo real dentro do seu criativo. Quando um criativo é contextualizado, acho que é uma pesquisa até do Nielsen, 30% melhora o resultado. Então, você contextualizar e contar ali, falar do placar do jogo, falar da temperatura que está ali rolando, falar de um produto do seu leque, mas de acordo com aquele momento, essa contextualização faz muito a diferença. E é muito puxado pela mídia programática. E também novos modelos de venda é algo que a programática traz para a mídia out of home, né? Antes você comprava, eu estava falando aqui, você compra um espaço de tempo dentro de uma tela e agora você sai de uma ótica de comprar lugares e tempo uhum. e vai para uma ótica de compra de audiência, né? Isso é um dos turning points também que a mídia out of home está passando. Os clientes eles estão deixando de olhar para um planejamento de placements de lugares e falar: eu quero fazer 15 milhões de impactos, porque Uhum. eu já rodei os meus modelos e eu sei que 15 milhões de impactos é mais ou menos uma dimensão do que eu deveria estar fazendo. Então, o mercado está ficando mais técnico e a barra está subindo cada vez mais, e a programática também, obviamente, traz acesso para novos bolsos ali de investimento dos clientes, né? Porque eu acho que tem muita verba dentro do digital, então é uma Uhum. oportunidade para nós de Entrar nessa de discussão entrar também, nessa né? discussão, né? Uhum. Você ser um formato do digital hoje já é algo muito grande, né? Mesmo você ser Uhum. um formato menor dentro do digital do que você ser um meio como ele mesmo, né? Óbvio que a Hora Family é um meio, mas ali dentro do digital a gente consegue ser um formato dentro do digital, e esse posicionamento é legal, acho que até conectando com o que você falou, muitas marcas nos procuram porque elas já chegaram num limite de alcance que elas conseguem ter nessas plataformas digitais, e através da programática é uma possibilidade de comprar esse inventário de out of home, que vai agregar esse alcance novo que não está naquela plataforma, e esse é o caminho que a gente tem feito muitas parcerias. Então a gente tem hoje, desde você poder comprar a gente dentro do ADV do Uhum. Google, até um projeto com TikTok, onde o out of home, que você consegue fazer o TikTok junto com a eletromídia para você falar ali com aquele público, estendendo até o público que não está dentro do TikTok. Uhum. Então, assim, é algo que a programática possibilitou essas integrações e facilidade também, porque quando a gente olha, o Out of Home sempre foi um meio difícil de fazer. Uhum. Era muito fragmentado, existem muitos formatos para você fazer o planejamento, acompanhar aquela campanha e ter a sua compra de mídia em uma única plataforma, É, omnichannel, muda tudo. muda tudo, né? Então a gente traz aí, reduz muito a fricção, traz ganho de escala para o anunciante e, consequentemente, esse novo alcance que ele não estava atingindo. Acho que esses são os principais
movimentos ali para a programática do digital out of home estar decolando como tá. Heitor, espetacular. Acho que, pô, de todos os nossos episódios, acho que esse aqui vai ser que as pessoas mais vão aprender, porque o mundo de dados do OH realmente é um mundo que nem todo mundo sabe, e nem todo mundo sabe o quão sofisticado tá. Uhum. E acho especialmente interessante, por tudo que você fala, como é uma mídia física, a tecnologia física, ela é mais complexa, né, sempre. Então, quanto que o digital já está ali numa maturidade, acho que o OH, ele tem muito avanço que a gente vai ver nos próximos anos. Tudo que você falou, né, experimentação com mobile, compra programática, mensuração de resultado. Eu acho que a gente ainda vai ver muita sofisticação nesse ambiente, porque é natural da tecnologia, quando ela envolve Sim. quando ela envolve materiais físicos, demora mais para desenvolver, mas acho que a gente está vendo agora um momento dela ficar mais e mais integrada ao digital, integrada numa estratégia de resultados. Então acho que foi uma super aula, super obrigado aqui por falar com todo mundo. Pô, eu que agradeço e acho que, lembrando aqui de uma última coisa, o Out of Home ele tem a característica da interatividade num nível de interatividade que os outros meios não têm. Literalmente, é possível se tocar, interagir. E uma das coisas que tem crescido e as marcas têm provocado muito é como usar a mídia de uma maneira diferente. Então, os projetos especiais é algo que tem crescido demais ali, os investimentos. Nasceu primeiro como a cereja do bolo, mas hoje faz um grande diferencial nas estratégias ter isso. Chega a poder coletar dados ali desses usuários que estão interagindo com games. Acho que, exemplo legal, a Netflix fez para Stranger Things na última temporada um abrigo de ônibus com um game que você podia fazer ali na hora. E ali no domingo na Paulista, que ela fica fechada, basicamente fila para jogar ali dentro desse... Eu esqueci o nome daqueles videogames antigos. Foi o fliperama. Fliperama, exatamente. O fliperama ali do Stranger Things. E isso é algo que eu acho que só a mídia out of home consegue agregar. Né? Colocar um cheiro num túnel e gerar esse valor, essa interatividade. E às vezes verdadeiras intervenções artísticas, né? No espaço urbano. Total. Isso é uma das coisas que eu acho que, além de tudo isso, de dados e mensuração, gerar valor e poder ter esse impacto na vida das pessoas é o que eu acho que torna muito legal fazer a mídia out of home hoje em dia. Pô, bem legal, Heitor. Obrigadão. Eu que agradeço e aula. espero ter ajudado. Com certeza. Valeu. Valeu.